como posso lidar com problemas de iluminação e variação de perspectiva ao aplicar visão computacional em sistema de reconhecimento facial. E aí eu lembrei de um caso agora do Leandro, que é um Yoda aqui da comunidade também, que estava trabalhando na parte de seguros de uma empresa, e ele falava para mim que o processo de liberação do seguro era uma coisa muito onerosa, porque precisava ali daquela coisa mais burocrática, de assina ali, assina aqui, aquela coisa toda, confere aquilo outro, então às vezes era demorado, e a experiência do cliente não era muito boa, porque pensa, o cara tá acionando o seguro e a coisa demora, né? Pô, o cara já não está satisfeito porque teve que acionar o seguro, né? É o típico problema, é o típico produto que você compra, mas não quer usar nunca, né? Porque, cara, você está usando é porque deu ruim, né? O seguro. Então, assim, o Leandro, para otimizar a experiência do cliente lá na empresa, o que ele fez? Ele ajudou a desenvolver. Na verdade, ele era o cara responsável, eu lembro muito bem de estar junto com ele, a gente trocou umas ideias aqui nesse projeto. Ele desenvolveu uma parada que era exatamente para otimizar esse processo, que era muito burocrático. E aí, sabe o que aconteceu, velho? O tempo de liberação lá do sinistro, do seguro, aquela coisa toda, demorava 12 minutos e ele baixou para 10 segundos. Por quê? Porque ele utilizou isso aqui, cara. Ele utilizou essa parada que você está vendo aqui hoje para otimizar, né, uma parte que demorava ali pelo menos uns 10 minutinhos para o sinistro ser liberado. Então, pensa na experiência do cliente numa empresa como essa, né? E isso está na tua mão aí, CDPro, na tua mão, cientista de dados, beleza? Então, ó, aí ele fala assim, ó, como eu posso lidar com problemas de iluminação e variação de perspectiva ao aplicar visão computacional e sistema de reconhecimento facial? E aí, cara, é uma pergunta Jedi, mas eu gostaria de trazer para você, ainda que esteja começando agora, que ainda assim é uma coisa muito importante. Quando a gente está começando, a gente fala muito das etapas do pipeline, né? E as etapas do pipeline tem toda aquela parte lá de, cara, você identifica muito bem o problema para você resolver exatamente o que está sendo pedido. E aí você começa a analisar o dado, e aí você já vê que o dado é diferente, né? Você já vê que você está falando com imagem, está falando com vídeo, né? Falando de foto, aquela coisa toda. Só que existe essas etapas, elas são meio que, como é que eu posso dizer? Ainda que as atividades são diferentes, ela tem a mesma característica, né? O pré-processamento da imagem, ela também segue um trabalho de melhorar a imagem para que haja ali o trabalho preditivo. Interessante, né? Então, ó, do mesmo jeito que eu pré-processo matrizes ali, né, os data frames para gerar um modelo bacana com machine learning, eu também tenho que pré-processar essas imagens também para melhorar esse tipo de coisa. Olha que massa, né? Então, nessa parte aqui, eu consigo fazer um trabalho de aplicação de técnicas de pré-processamento para normalizar a iluminação, para corrigir a perspectiva. E entre as atividades entre os métodos que ajudam a gente a fazer isso, a gente tem lá várias coisas do tipo correção gama, histograma e por aí vai. É uma porrada de coisa, tá bom? Alinhamento facial. Não sei se você já pegou um aplicativo que tem, né, o reconhecimento facial, que pede para você olha para o lado, olha para o outro, olha para cima, olha para baixo. É exatamente para isso, para você melhorar a qualidade da imagem. E aí, à medida que ele vai gravando essa sua imagem, ele vai tendo mais informações para fazer o trabalho preditivo ali, né? O trabalho detectivo. Tudo bem? O que mais? Cara, eu não sei se você já ouviu falar, mas assim, tem cases, a China usa muito isso e a China vai ser muito cabulosa quando a gente fala disso, porque China e Índia, né? Tem bilhões de pessoas. Tem uma parada chamada Data Augmentation, né? Que é para melhorar também a robustez do modelo. Como que isso é feito? Aumentando o conjunto de dados de treinamento. Agora imagine aí, você coloca um aplicativo que é obrigatório, né, para todas as pessoas do país utilizar, né, e lá tem bilhões de pessoas. Então, será que a máquina tem dados para treinar com imagem de rosto? Cara, aos montes, né? Então lá eles levam o data augmentation ao extremo, né? E aí, cara, a gente pode aplicar esse tipo de coisa aqui, dado que a gente não tem bilhões de pessoas, né? Então a gente pode escolher fazer algumas transformações. Eu não sei se você já viu aquela parte de rotação. Então você pega uma imagem, dá uma rotacionada, vai mexendo no grau da imagem, saca? Mexe na escala também, diminui, aumenta, muda a perspectiva, muda a iluminação. Então são várias formas que são utilizadas também
para melhorar aí a assertividade de reconhecimento facial, tá bom? É claro, a gente está falando de segurança. Se eu estou falando de reconhecimento facial, certamente eu estou falando de uma coisa que, cara, é a minha identidade que está aqui nessa parada, né? Estou fazendo essa parada aqui para o Nubank e cuidar da minha conta lá direitinho. Então, eu tenho que deixar a parada lá, eu tenho que ter uma confiança de que esse modelo deles lá vai funcionar, beleza? Uma outra coisa que eles podem fazer também, que já é muito feita agora, ou técnicas e mais técnicas diferentes de deep learning, de aprendizado profundo. Então tá aí uma coisa que cada vez está começando a ser mais utilizado, né? Redes neurais profundas, apesar de ter aquela parada, aquele trade-off de tipo assim, cara, eu não consigo explicar muito bem, mas essa parada certa que é uma beleza, né? Então é mais ou menos isso. A gente viveu isso algum tempo atrás com os modelos baseados em árvore de decisão, né? Os ensemble da vida, né? Como é que explica ali para o cara que eu fiz uma decision tree, mas não foi uma, foram 1000 decision tree. Como é que eu coloco essa parada de forma visual para o gestor entender o que eu estou fazendo? Então, assim, era uma coisa muito mais complexa, mas o resultado mostrava que eu estava acertando. Monitorava e via que a parada realmente era melhor. É o que mais ou menos está acontecendo aqui agora. Só que para o caso dos ensemble lá, é muito mais fácil a gente fazer aquela parte da interpretabilidade. Aqui no Deep Learning ainda não, a gente ainda tem uma certa dificuldade, mas é um trade-off, né? Pô, melhora muito o resultado em troca da explicabilidade, que ainda não é tão quanto a gente gostaria que fosse, mas já está melhorando muito, tá bom? E também tem a parada do aprendizado semi-supervisionado, que é tipo assim, cara, você já tem ali a imagem do Eduardo, você pegou a imagem do Eduardo de cabeça para cima, cabeça para baixo, cabeça para o lado, cabeça para o outro. Cara, você tem várias outras imagens que você rotula para que você possa fazer um trabalho preditivo e fazer um trabalho semi-supervisionado, né? Por quê? Porque aí você tem o rótulo. E aí, à medida que você tem o rótulo, você usa aprendizagem supervisionada, né? Então, assim, você vai tendo técnicas e mais técnicas para você ir melhorando aí a assertividade também. E é claro, velho, avaliação contínua, cara. Você tem que estar sempre melhorando, tem que estar sempre fazendo. Os dados, eles mudam o tempo inteiro. A gente não envelhece? Até a gente envelhece, né? Olha só que louco, né? Tava olhando umas fotos minhas hoje, velho. Caraca, os pés de galinha muito doido que eu não tinha aqui quando eu comecei a fazer esses vídeos no YouTube. Tava olhando aqui e eu falei, caraca, moleque, olha isso, velho. Muito doido. É idade, velho. 42 anos, 3 moleques nas costas. Os moleques choram aqui, a gente tá trabalhando, e o pai fica doido querendo ir lá, meu pai tá trabalhando, tal, aquela coisa toda. Então a gente tem que também ter consciência de que, cara, as coisas evoluem, então as máquinas preditivas também, a gente tem que estar sempre monitorando. E o monitoramento é um trabalho contínuo, cara. Não tem como a gente simplesmente fazer um modelo, fazer a máquina preditiva e falar assim, ó, beleza, tá bom, acabou, tá aí, próximo. Não, é um trabalho que tem que ter ali uma continuidade, tá bom?